Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio, 14º episódio do canal Zuca e Tuga, futebol português, futebol brasileiro, suas conexões. Eu, Caco da Mota, estou aqui ao lado do amigo João Almeida Moreira, que fala de São Paulo, é português e é também correspondente do jornal A Bola de Portugal, ou seja, está sempre conectado com o futebol europeu. Mas temos, João, muitos assuntos, primeiro começando pela América do Sul e bomba na Europa, um cardápio muito cheio para essa nossa edição, de tantos assuntos que temos lá e cá, podemos dizer assim. Tudo bem, João? Isso, tudo bem, Caco? Olá a todos. É verdade, uma bomba na Europa, com epicentro em Portugal, não é? Que é a saída do Ruben Amorim, quase garantida, 99,9% para o Manchester United, que abana as estruturas do clube e do futebol português, e também do futebol inglês, logicamente, porque o Manchester United é um dos grandes do futebol britânico. Mas antes acho que temos que falar do apuramento, da confirmação do apuramento do Botafogo para a final da Libertadores, acompanhando o Atlético Mineiro, numa final completamente brasileira, o que não é novidade, totalmente alvinegra. Não é novidade ser uma final brasileira, mas é um pouco surpreendente, né? Talvez no início da competição você apostasse, eu, todo mundo, em Flamengo, em Palmeiras, etc. Botafogo e Galo vai ser uma final e tanto, ainda para mais num palco correspondente, né, que é o Monumental de Núñez, um dos maiores santuários do futebol sul-americano e mundial. Com certeza. E será que já temos, coloquei a pergunta ali, João, um favorito para a final da Libertadores de 2024? É difícil de apontar. O momento do Atlético Mineiro é muito bom, cresceu demais, com o Gabriel Milito colocando, inclusive, o Daverson crescendo ofensivamente ao lado do Paulinho e do Hulk, mas ainda no conjunto da obra, da equipe, Botafogo do Arthur Jorge é mais equipe. E, teoricamente, a gente coloca o Botafogo, ainda por tudo que tem feito nos últimos tempos, como favorito. Vejo que o segundo jogo, o confronto do Galo foi muito mais difícil, até pelo placar que não era tão dilatado assim, para empatar com o River Plate com muita dificuldade. É uma pressão que, se toma um gol ali num jogo como aquele, no próprio Monumental de Núñez, que é a casa lotada, uma festa muito bonita do River Plate, de muita pressão nos dois jogos, coisas fora do campo que são lamentáveis, apedrejando o ônibus, enfim, passou por esse teste duro de uma forma muito madura, mas agora não tem ida e volta, é jogo decisivo que numa bola ou numa jogada pode ser que uma equipe acabe decidindo e sendo campeã. Agora, do outro lado, uma equipe que tem um conjunto, tanto que joga com um time alternativo, o Arthur Jorge, e coloca um time que consegue, de certa forma, sofre uma derrota, mas uma derrota que era bem possível que acontecesse. A cada gol que fazia o Peñarol, eu ficava pensando, mas tem que fazer mais 4. Aí tu sofre um gol, tem que chegar a 6 gols de novo para ir aos pênaltis. Então era uma missão muito difícil. Me parece que sentou um pouquinho no regulamento. Se o Botafogo tivesse um jogo mais decisivo, poderia ter empatado ou ganho o jogo. Mas eu pergunto, João, Arthur Jorge, Gabriel Milito, quem está melhor também no momento para essa decisão? Nesse momento, acho que o Gabriel Milito equilibrou as contas, né? Se você perguntasse isso há 3 semanas, ou nem tanto, talvez, eu diria que Arthur Jorge claramente à frente do Gabriel Milito. Eu, como português, como europeu, eu dou muito mais destaque aos campeonatos do que às Copas, né? O campeonato é que é grande prova, seja em Portugal, seja na Inglaterra, seja na Espanha, que é aquela competição que a gente avalia quem está melhor. E aí o Botafogo está ganhando de lavada do Atlético Mineiro, que está lá para trás. Mas também o Atlético Mineiro, a determinada altura, abdicou um pouco do Brasileirão, ou pelo menos de apostar tudo no Brasileirão, ao entender que estava muito próximo de conquistar tanto a Libertadores como a Copa do Brasil, onde está na final. Portanto, nesse momento, eu acho que há um certo equilíbrio entre esses dois treinadores, que foram zagueiros ambos, como atletas. Gabriel Milito com muito mais destaque que o Arthur Jorge. O Arthur Jorge foi um bom zagueiro do Braga, mas nunca chegou na seleção portuguesa nem nada. O Gabriel Milito foi um jogador de grandes clubes, Barcelona, etc. Em relação ao momento, eu acho que está bem empatado. Em relação à temporada, Arthur Jorge ganha, porque, como eu digo, o Campeonato Brasileiro é o Campeonato Brasileiro, é onde você vê, de facto, a regularidade de uma equipe, e o Botafogo tem sido mais expressivo
no domínio que tem demonstrado nos seus jogos do que o próprio Atlético Mineiro. Por isso, o meu voto é Arthur Jorge, o meu voto é Botafogo como favorito para a final, embora, claro, nunca se deva subestimar o Galo de Hulk, o Galo de Daverson e o Galo de uma torcida incrível, que vai com certeza em peso para Buenos Aires e vai querer ganhar uma segunda Libertadores na história. A gente fica meio na memória o período que a gente tinha final alvinegra, os grandes clubes alvinegros, era Botafogo e Santos, né? Na verdade, o Santos do Pelé, o Botafogo do Garrincha. Era muito legal esse duelo. Então agora a gente tem, eu não consigo colocar um jogador do lado do Botafogo, né? Mas do lado do Galo a gente pode colocar o Hulk. Só detalhe, antes da gente falar do Hulk, Gabriel Milito é o único argentino, digamos assim. Claro, tem em elenco tem jogadores argentinos também, mas tem um argentino, ou seja, tudo visitante, né? Teremos torcida visitante no Monumental de Nunes, então não terá um time da casa como o Fluminense, que, por exemplo, jogou em casa no Maracanã. Então, a torcida estará muito contente de poder fazer essa final alvinegra em Buenos Aires, né, João? Há uns anos houve, não posso precisar agora, de repente, isso foi 2017, 2018, por aí, houve a final Atlético Madrid-Real Madrid da Liga dos Campeões em Lisboa, né? Que é a cidade ali do país ao lado, no fundo é mais ou menos parecido. Toda a Madrid, a cidade de Madrid se deslocou para a capital do país vizinho. E aqui vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, né? Com os botafoguenses e os atleticanos a encherem Buenos Aires, vai ser uma festa com certeza muito bacana, entre dois clubes que são enormes, mas que não têm tido tantas glórias nos últimos anos como mereciam. E eu acho que com o Botafogo um pouquinho favorito, não sei o que é que os nossos ouvintes acham, talvez alguns deles achem o contrário, provavelmente os atleticanos, mas acho que a maioria dos observadores coloca o Botafogo um pouquinho acima nesse momento. E é como você disse, não tem um craque, né? Quem é que você vai dizer como destaque? Luiz Henrique, mas foi há pouco tempo que ele começou a despontar, né? Não foi desde o início. Marlon Freitas é um jogador que está jogando muito, mas é um jogador de time, é um jogador, um volante, segundo volante, né? Agora, realmente, quando a gente pensa em Atlético Mineiro, vem logo, por mais que o Paulinho seja um grande jogador e o Davidson esteja agora fazendo muitos gols, a gente associa sempre ao Hulk pela carreira que ele tem, pela importância que ele tem. Pelo fato da seleção brasileira, o Luiz Henrique, que tem feito a diferença também, ele pode ser encarado como o ícone. Mas o Hulk tem um lado mais personagem também, né? Não é só futebol. Tanto que em alguns jogos nem tem jogado tanto quanto jogou o Davidson, por exemplo, mas ele faz diferença, ele aparece. Será que ele pode ser se ele vence Copa do Brasil contra o Flamengo e a Libertadores, ele ultrapassa a importância o Ronaldinho Gaúcho e pode ser até na história o maior ídolo do Galo, ou é exagero dizer isso? Então, é difícil, mas eu acho que talvez supere o Ronaldinho Gaúcho. Na história do Galo, lógico, o Ronaldinho Gaúcho é meio que insuperável em qualidade, né? E em relação ao Reinaldo, já não sei bem, né? Porque não sei qual é que é a dimensão no coração dos atleticanos do Reinaldo, né? Foi um grande jogador e foi ali no momento, ficou muito icônico, né? Naquele final dos anos 70, princípio dos anos 80, naquelas finais com o Flamengo, inclusive teve na Copa do Mundo 78 como uma das principais figuras, e iria à Copa de 82 se não houvesse ali alguns problemas. Mas o Hulk vai sim ser um grande competidor nessa classificação na história do Galo, porque já está há bastantes anos, já foi campeão da Copa do Brasil, né? Já vai com alguns títulos e por isso se juntar uma Libertadores, eu acho que sim, passa o Ronaldinho Gaúcho. Não sei o Reinaldo, mas que passa o Ronaldinho Gaúcho, passa. O Reinaldo como figura é difícil passar. E o Ronaldinho, pelo que representa como jogador, também é complicada a comparação. Mas acredito que o amor, o carinho, aquela coisa do torcedor mesmo, né? Acredito que o Hulk ele ultrapassa. O Reinaldo, para quem não viu jogar, enfim, mas quem viu jogar o Romário, ele tinha uma característica muito parecida com o Romário, aquele baixinho, aquele cara mais baixo que se movimenta, cabeceava muito bem, muito habilidoso, sem dúvida alguma, um grande jogador, e na minha opinião, até mais jogador que o Hulk. Aquela época não tinha essa coisa de mercado, o Hulk jogando fora do Brasil, enfim, volta agora.
não tinha essa coisa de ir para fora, assim, como e poder jogar até mesmo num Barcelona da vida, num clube português. O Reinaldo poderia ter sido um jogador com essa vitrine que não teve. E acredito que também, antigamente, é mais antigo, eu uso essa expressão antigamente, porque eles tinham uma fidelidade maior, ficavam muitos anos num clube. É o Inter, são eras, o Zico, o Flamengo de Zico, o Atlético do Reinaldo, eu citei aí o Botafogo do Garrincha e tantos outros, do Santos do Pelé e tantos outros, né? O Grêmio do Renato, ainda é recente isso, né? Agora tu vê o Romário em quantos clubes jogou no Brasil, o próprio Renato depois, né? Mas antes era um só, era praticamente um ou dois, mas ele tinha muita identificação. Com a camisa do Galo, o Reinaldo para mim é insuperável. E tem ainda um outro cara que lembra o Hulk com uma patada canhota igual a do Hulk, e até melhor, que era o Éder, né? Que é um grande jogador, até hoje faz parte da comissão técnica, ele tem um trabalho dentro do clube, enfim. Agora, Hulk para a seleção brasileira nesse momento, o Luiz Henrique, ok, o Hulk seria exagero, disso que o Dorival tá tentando trazer, porque se um cara como o Neymar joga, o Hulk poderia ser chamado em algum momento numa eliminatória, com tantos atacantes, eu não vejo espaço para ele, né, João? Acho que não. Eu queria só fazer aqui um acrescento para os títulos que o Hulk já ganhou no Atlético Mineiro. 4 campeonatos mineiros, né? O Brasileiro 2021, a Copa do Brasil 2021 e a Supercopa do Brasil 2022. Se você juntar mais uma Copa do Brasil agora e uma Libertadores, é realmente de peso, né? Com todo respeito para o Reinaldo e para o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que ao Reinaldo faltou um pouco mais títulos, embora tenha marcado uma época, e ao Ronaldinho Gaúcho faltou um pouco mais de tempo, né? E, portanto, também mais de títulos. O Hulk já vai com quase 250 jogos com a camisa do Galo. Portanto, eu acho que sim, acho que pode ultrapassar eles. E é isso, vamos ver, vai depender tudo do que acontecer naquela final lá em Buenos Aires. Agora, eu falei do Neymar na seleção brasileira só em 2025. Informação trazida pelo Globo Esporte, depois repercutida em outros apuradores de seleção brasileira. Enfim, a notícia se espalhou. Um acordo feito pelo Neymar com a Comissão Técnica Brasileira. Vejo que eles estão conversando, acho importante isso, é madura a posição do Dorival Júnior, do Neymar, para se preparar fisicamente, né? E de certa forma, até coloquei aqui alguns dados, João. Então temos aí o Brasil sem Neymar, quinta-feira, convocação saindo antes desse jogo, quinta-feira sem Neymar, joga contra dia 14, 6 horas da tarde, contra Venezuela, e depois Brasil e Uruguai, que é justamente o jogo praticamente um ano depois da lesão, ele se lesiona no jogo contra o Uruguai, e aí um jogo difícil, jogando no Brasil, na Fonte Nova, com muita torcida brasileira. Enfim, o Neymar voltando daí só, e olha os jogos que o Neymar vai voltar, hein? Brasil e Colômbia, pelo menos vai depender da questão física, não está confirmado, mas o planejamento é esse. Jogando pelo Al Hilal, comandado por Jorge Jesus, e depois Argentina e Brasil. São os dois maiores, talvez as duas melhores seleções, né, além do Brasil, das eliminatórias, assim, até do Uruguai eu colocaria. Aliás, basta ver a classificação que você colocou agora, né? Exato, eu ia colocar isso para você poder falar em cima até, João. A Argentina e a Colômbia na frente. Uruguai, para mim, é uma questão de tempo o Brasil ultrapassar. A briga vai ficar pelo primeiro. Eu ainda acredito que a Argentina vai acabar terminando em primeiro. Difícil o Brasil tirar essa posição. E aí ele pode, de alguma forma, com a Colômbia, nesse confronto direto, começar até pela pontuação, começar a buscar essa segunda colocação para termos aí Argentina, Brasil, Colômbia e depois Uruguai. Me parece que esse é o ajuste natural das coisas. A Argentina é o último campeão mundial, com Messi, mais equilibrado, um trabalho que tem continuidade da equipe, do Scaloni, o Lionel Scaloni, enfim, não vejo por que não estar assim. A tabela não está muito diferente do que deveria. O Brasil realmente hoje é isso, é quarta força do futebol sul-americano no momento, já pode ultrapassar o Uruguai, e no futebol mundial, olha, está entre as 10, tem que tomar muito cuidado para passar de fase na Copa do Mundo. Até lá tem muito trabalho pela frente. Eu vejo um trabalho muito difícil para o Dorival em pouco tempo.
Haveria pouca vantagem do Neymar vir já, né? Ele não tá ao nível técnico e físico dos demais. Qual seria a vantagem? Ver o grupo, se integrar, mas depois ele se integraria, não jogaria, ficaria ali no banco, talvez esperando uma oportunidade, aí o jogo complica, só vai pedir Neymar em campo. Então é melhor realmente nem contar com ele nessa ocasião e esperar para quando ele estiver se não no auge, pelo menos já numa boa forma, lá para março, para esses duelos com Argentina e Colômbia, que são as melhores seleções da América do Sul, a par do Brasil. Com o Uruguai um pouquinho atrás e o Equador, que o Equador tiraram 3 pontos aí de uma suspensão, né? Porque o Equador também está uma boa seleção. Mas claro que a Argentina e a Colômbia são aquelas que mais podem fazer sombra ao Brasil. Agora, temos então o protagonista da seleção, segue sendo aquele jogador para ser o protagonista que não está conseguindo ser o que é no Real Madrid. Será que isso pesou para que Vini Júnior não fosse escolhido para a bola de ouro como o grande vencedor, para mim o favorito, uma injustiça, e deu o Rodri, que jogou muito menos? Me parece muito mais política, a questão da bandeira do racismo, um preconceito em relação ao que o Vini Júnior está levantando a todo momento. Ele é um jogador que combate demais isso. Algumas pessoas falaram tanta bobagem nisso. Ah, mas o Ronaldinho Gaúcho é negro e já ganhou, mas o Ronaldinho Gaúcho nunca bateu de frente com isso. O Vini Júnior, ele não tem medo de encarar uma realidade que não é só no futebol, é no mundo todo. E isso acaba pesando votos de alguns jornalistas. A gente não tem como cravar isso, que é por isso. Mas fica, sim, uma mancha nessa história de que o Vini Júnior tem uma bandeira e essas coisas a gente sabe. Eu não sei se isso, de que forma vai repercutir, avançando um pouco, João, no prêmio da FIFA. Talvez a FIFA faça até o contrário. Como exemplo mesmo aí, cravando uma bandeira um pouco mais da diversidade, da questão da diversidade da FIFA, pode ser que aí mesmo ela dê o prêmio para o Vini Júnior, não pensando só no futebol, mas como a postura do Vini Júnior nesse aspecto. Agora, se for colocar dentro de campo, seleção espanhola, o Rodri também não é, ele é um dos caras da seleção espanhola, mas na Eurocopa a gente tem aí o próprio Nico Williams, né? Tem outros jogadores, muito mais jogador, né? Para mim, hoje é o grande jogador da Espanha. O jogador do Barcelona joga muito mais que o Rodri. Esse sim é um cara para bater com o Vini Júnior, mas que aí no futebol como clube, no Barcelona ainda não teve tudo aquilo. Então, para mim, na bola, no campo, já era para ter o Vini Júnior. Aí fica essa desconfiança de que ele tem uma bandeira muito forte e aí o preconceito acabou pesando contra o Vini Júnior, na minha opinião, também, não é só isso. Agora, eu te pergunto, que tem uma visão muito conectado com a Europa, a questão de seleção pesa, o fato dele não ganhar a Copa América, a ESPN fez entrevista com torcedores do Manchester City, eu achei interessante. Alguns diziam, Vini Júnior, com certeza. Aí outros, Rodri, foram muito torcedores. Aí alguns, 2 ou 3 argumentaram. O que ele fez pela seleção brasileira? Ele não ganhou a Copa América, como é que ele quer ganhar o prêmio de ouro? Ali naquela ocasião em que estava a decorrer Eurocopa e Copa América em simultâneo, eu pressenti um pouco que essas competições iriam definir quem é que ia ser o bola de ouro, né? Da France Football. A Eurocopa, eu acho que no mundo inteiro, mas principalmente na Europa, é vista como uma Copa do Mundo. Né? É a principal prova em anos pares, né? Portanto, anos em que tem Copa do Mundo ou Eurocopa, essa é a competição. Eu até nem acho que o Rodri tenha sido o melhor jogador de Espanha nessa prova. Né? O Yamal e o Nico Williams foram mais destacados, pelo menos do ponto de vista ofensivo. Claro que o Rodri é um grande jogador, é um jogador que pauta o jogo, é um jogador que administra a equipe, mas na minha opinião, o vencedor desses troféus tem que ser sempre aqueles jogadores decisivos lá da frente, espetaculares lá da frente. Caso contrário, não teria ganho o Messi e o Cristiano Ronaldo o tempo todo, teria ganho o Xavi e o Iniesta, teria ganho o Modric e o Kroos, né? O vencedor tem que ser aquele craque mesmo, e portanto o Vini Júnior tinha que ser. A Copa América ruim do Brasil, né, eu acho que influenciou ele ganhar a Liga dos Campeões e ser o cara da Liga dos Campeões contou menos para os jurados
Agora acho, não sei, o Rodri há pouco tempo falou que há jogos a mais, foi talvez a principal voz a dizer que há jogos a mais e que os jogadores têm que meio que se revoltar contra isso. Ou seja, ele disse uma coisa que tocou muito mais numa ferida para os donos do futebol, UEFA, FIFA, etc., do que o próprio Vini Júnior, que é uma questão, o que ele defende é uma questão que ultrapassa o futebol. Eu não sei se os 600 eleitores pensaram em questão de racismo, etc., portanto, foram influenciados inconscientemente por isso. O que eu acho é que houve um equívoco, porque o Vini Júnior merecia ganhar. Não acredito em teorias da conspiração, não vamos colocar ele porque ele luta contra o racismo, então o cara de El Salvador vai conversar com o eleitor, com o jurado da Romênia, e o da Romênia com o cara... Não acredito que haja essa conspiração. Inconsciente? Talvez, mas eu acho que eu prefiro ficar menos nessas conspirações e mais na bola. Eu acho que é a Eurocopa. A Eurocopa definiu. Além disso, o Rodri foi campeão e inglês, que é hoje em dia, depois das Eurocopas e da Copa do Mundo, e depois da Liga dos Campeões, a Premier League é a principal competição. Portanto, ele soma essas duas, acabou por ser ele o eleito. Enfim, eu não Mas votaria. ele não é o protagonista também no City, né? Ele não é um Ele não é o protagonista. cara, ele É é o um Haaland, né? conjunto. O jogador, você pegou bem, o jogador que ganha um prêmio desse, ele tem que ser aquele cara que na hora que o time tá mal, é ele que decide, ele é o diferencial. E o Vinícius fez isso. Agora pesa essa questão da seleção. Interessante esse aspecto do Rodri levantar uma bandeira, apesar que é uma bandeira que os clubes apoiam, os clubes querem, né? E aí a questão do racismo não é todo o clube. E o povo também, de certa forma, a torcida pode ser que seja a favor disso. Que tem um calendário mais enxuto, né? Tanto que tem Copas da Inglaterra que não tem mais replay, eles estão começando, tem muitos jogos que não tem. Eu até comecei a pensar, uma hora a gente fala essa pauta, faz essa pauta aqui, de não ter ida e volta em algumas competições, Copa do Brasil, já tem isso em algumas fases da Copa do Brasil, né? As primeiras fases, para enxugar um pouco o calendário, né? Essa coisa da cultura de que tem que ter o jogo de ida e de volta, de primeira mão e segunda mão, né? Então é bom, mas essa foi uma bomba, né? Ela estourou como uma bomba, mas teve outra aí, João. Qual foi ela? Bom, essa foi uma grande bomba no futebol português, né, com epicentro no futebol português, um terremoto com epicentro em Portugal, mas que, claro, que se espalha para o resto da Europa, porque inclui o Manchester United, um dos gigantes do futebol continental, que foi a saída iminente do Ruben Amorim do Sporting para o Manchester United. O Ruben Amorim, para os ouvintes brasileiros menos atentos ao futebol português, tem sido o treinador do Sporting nos últimos 5 anos, foi campeão 2 vezes, a equipe do Sporting é a equipe que pratica o melhor futebol em Portugal e parece ser a equipe com mais possibilidades de ganhar o campeonato esse ano, e no entanto, com 9 jornadas de corridas do campeonato português, ele decide, ele ainda não falou oficialmente, mas decide ir para o Manchester United, que despediu o treinador Erik ten Hag e, portanto, apostou no Ruben Amorim. Obviamente que foi um acontecimento gigantesco para o futebol português, porque o Ruben Amorim tem sido a cara do Sporting, e entre os sportinguistas a sensação é de traição, uma vez que o Ruben Amorim foi o cara que no verão, né, o verão do hemisfério norte, no último início de campeonato, pediu à direção para fazer um esforço para aguentar os principais jogadores com ele, para tentar o objetivo de ser bicampeão, coisa que o Sporting não é há 70 anos, ser campeão 2 vezes seguidas. E, no entanto, quem sai acaba por ser o cara que encabeçava esse projeto. É evidente que, do meu ponto de vista, isso faz parte da cadeia alimentar do futebol natural, da mesma forma que o Sporting foi pegar o Ruben Amorim ao Braga e pagou uma indemnização para o ter, agora o Manchester United paga a indemnização ao Sporting para o ter. Os clubes não deixam de ser parte do mundo corporativo, e no mundo corporativo é assim. Cara, se você é brasileiro, vamos dar um exemplo aqui no Brasil, se por acaso um cara de uma filiada da Bandeirantes no Goiás se destaca como repórter ou como apresentador, e a Globo o quiser no Rio de Janeiro ou em São Paulo, ele vai, não tem, né? A questão é que no futebol a gente coloca a questão do amor, da paixão à frente às vezes do lado cerebral, né? Mas o Ruben Amorim vai ganhar, ao que parece,
pelos números já destacados na imprensa inglesa, 3 vezes mais do que ganha no Sport. Além disso, tem a possibilidade de pegar um gigante adormecido, que foi o que ele fez no Sport, e colocá-lo de novo na ribalta, que é algo que deve cativar um treinador. Além disso, tem jogadores, se você for ver o elenco do Manchester United, é 3 vezes mais caro que o do Sport. Então ele começa a olhar para os jogadores, começa a fazer contas, como é que eu vou pegar esses, como é que eu vou fazer esse time ser rentabilizado com estas estrelas todas, etc. E é evidente que mexe com a cabeça dele e decidiu ir. Os sportinguistas estão tristes com isso. É normal, é natural que estejam, mas é a lei da vida e é a lei do futebol também, né? Então, agora ao Sporting resta pensar em alternativas. A partida alternativa será o João Pereira, que está na equipe B. Muita gente fala no Abel Ferreira, né? Que é algo que mexeria bastante aqui com o futebol brasileiro. Muitos amigos meus palmeirenses já me mandaram mensagens dizer para o Sporting ficar quieto, para não pegar Abel Ferreira nenhum, para pensar em outros caras. Amigos meus corintianos já me pediram para o Sporting imediatamente pegar o Abel e tirar ele do Palmeiras. Ou seja, todo esse terremoto que tem nesse momento epicentro em Lisboa e muitos impactos em Inglaterra, pode ter algumas ondas aqui no Brasil, quem sabe. Não sei se no imediato, porque o imediato é o João Pereira, que é o atual treinador da equipe B, mas no futuro, com o Abel Ferreira no lugar do Ruben Amorim, quem sabe? Aí seria outra bomba. Outra bomba, outra bomba atingindo um clube verde. Antes da gente falar do João Pereira, falar um pouquinho do que a gente pode esperar do Ruben Amorim no United. Daí, será que ele consegue colocar aquela formação 3-4-3, né? Uma linha de 3. Ele não tem mais o Coates, né? Eu acredito que a figura é muito importante ter esse líbero, né? O que pode acontecer, o que ele tem, que é a base das equipes hoje mesmo jogando com 4-2-3-1, o United, às vezes até, mas é linha de 4. Ten Hag era linha de 4. E aí mas ele tem o próprio Eriksen e o Casemiro podendo ser 2 volantes, tem o Ugarte também, conhecido do esporte. Então, essas 2 figuras ele tem, que é a base da sustentação do meio de campo só que tem que ter 2 alas velozes, que muitas vezes podem ser pontas. No caso do Amorim, ele gosta às vezes de botar ponteiros como alas, e não os alas que tem o United, não é essa característica, são mais soltos, eles até avançam, mas eles ficam mais à frente. Mas eu vejo difícil começar com esse sistema, porque o elenco foi montado para esse sistema de 4, falta esse líbero, a não ser que ele é muito inteligente, ele possa daqui a pouco criar o que se fez, por exemplo, há muitos anos, um jogador até que era mais avançado ainda, mais um meia atacante, que era o alemão Lothar Matthäus, que jogou como líbero, e tu pode recuar daqui a pouco o próprio Casemiro fazer uma função como essa, começa a chegar mais num final de carreira e não tem mais tanto aquela potência de velocidade, fica como um cara que ele pode ser híbrido, ele ora é volante à frente da zaga, ora ele é o cara para saída de bola e ser esse homem da saída no centro de uma defesa. Aí tu pode ter 3, mas tem que mudar muita coisa. Mas ele tem muito jogador, né? O Rashford, o Bruno Fernandes sendo um dublê do Pote, tanto de um lado como o outro, ele tem muita característica, né? Jogadores de muita qualidade. E eu não sei se não leva o Yorkers para lá, daqui a pouco ele vai de carona. Ele tem um jogador para ser aquele centroavante que nem o Yorkers, é mais o Højlund, o dinamarquês, porque o outro, que é o Zirk, já é um cara mais de movimentação, né? Sim, é interessante o que você falou em relação ao Casemiro, e quem sabe o Casemiro não vira um baita de um zagueiro, e quem sabe não recupera lugar na seleção, e quem sabe não, inclusive, é o jeito de jogar do Dorival e não entra no 3-4, ou seja, todo futebol, como no mundo, é tudo efeito borboleta, né, que se fala, de repente tudo pode mudar. E em relação ao Bruno Fernandes e o Pote, eu acho que eu senti isso também. O Bruno Fernandes pode agir como uma espécie de Pote, tanto jogando como um dos 3 lá da frente, como, inclusive, de vez em quando, se for necessário atacar mais, jogando sendo um dos 2 do meio campo, né? Se for necessário uma equipe mais para frente. Agora, eu não estou vendo jogadores com as características do Rashford ou do Garnacho,
que são realmente muito ofensivos, jogar ali na ala. Eles são realmente atacantes. E isso vai ser um problema se o Ruben Amorim quiser transpor exatamente o 3-4-3 do Sporting para o United. Aí vai ter que contratar alguns alas. O Anthony jogar como ala, duvido, não sei se ele tem capacidade Eu de pensei como um Nuno, né? Mas ele joga invertido, ele joga pela direita. Ele teria que ser ala direita com a perna esquerda, é diferente, né? Eu não vejo. É muita improvisação, é muita mudança, né, João? Ou, e de repente, o Ruben Amorim vai ter que se adaptar e jogar em 4-2-3-1, pelo menos até o fim dessa temporada, e depois no mercado, ou no mercado já de janeiro, tentar corrigir isso. Fala-se que o Kenda, jogador, você conhece tão bem já o Sporting como os portugueses, porque você faz os jogos para a ESPN. O Kenda, aquele jovem de 17 anos, poderá ir para o Manchester United, né? Seria uma aposta, logicamente, porque ele ainda não tem 17 anos, mas quem sabe pudesse, inclusive, ser já titular numa dessas alas da equipe do Ruben Amorim, né? Verdade. Esse joga em todas, né? É, Impressionante, que jogadoraço. Esse cara vai ser eu, um dos grandes jogadores do futebol português. Dá para afirmar hoje isso. Ele joga demais. eu acho que o Kenda tá mais próximo do Manchester United do que o Gyökeres, inclusive. Porque tem o Oilon, tem o Kirks, tem o Rashford, podem todos jogar E ali. mercado também, né? Exato. Valor de mercado, você compra ele num valor, ele vai multiplicar o valor no United. O Yorkers, eu não sei se não vai pagar tanto por ele e ele pode até cair em termos de mercado. Tem isso também, né? O clube É, também não rasga dinheiro, apesar de ter muito. e há outro fator é que, nesse momento, o Sporting tem as três figuras principais do futebol do Sporting, que é o presidente, Federico Varandas, o diretor esportivo, Hugo Viana, e o treinador Ruben Amorim. Desses três, um está no Manchester City e outro está no Manchester United. O Hugo Viana, no início da próxima temporada, vai ser o diretor esportivo do Manchester City. E o Ruben Amorim vai ser o treinador do Manchester United daqui a 15 dias, por aí. Ou seja, o Gyökeres pode vir a ser alvo de uma disputa em Manchester, né, pelos dois clubes, porque tanto o Viana como o Ruben Amorim conhecem o Gyökeres melhor que ninguém. Enfim, vai ser muito interessante. Não é tão interessante para a torcida do Sporting, obviamente. Torcida ou claque, né? Que a gente lá em Portugal diz mais claque que torcida. Pois é, é diferente. Daqui a pouco a gente fala na língua que nos desune o que que é claque e o que que é torcida para nós brasileiros e portugueses, né? Exatamente. Mas pronto, a claque leonina vai ter que se reinventar, como dizem alguns. O leão continua, né? O símbolo do Sporting, que é o leão, esse continua. Falasse um pouquinho, não sei se tem algo a mais para falar do candidato a substituto do Rubem Amorim. Quem é o João Pereira? O João Pereira é o atual treinador da equipe B do Sporting, é um treinador jovem, da mesma idade do Amorim, né? Ele só como treinador é mais jovem, porque enquanto que o Amorim se retirou com 32 e começou a carreira, portanto, mais cedo, o João Pereira só se retirou aos 37 e, portanto, começou a carreira mais tarde, tem mais ou menos a mesma idade, até acho que é mais velho que o Ruben Amorim, mas está ainda na equipe B. É uma aposta do Sporting. O Sporting sempre aposta em treinadores que vêm dos juniores, que vêm da equipe B. Exemplos são o Abel Ferreira, outro exemplo é o Paulo Bento. E agora o João Pereira parece preparado. É curioso que em abril, quando ele assumiu a equipe B, em abril, portanto ainda estávamos no final da temporada passada, o Ruben Amorim disse, brincando numa coletiva, que é melhor ter cuidado com esse João Pereira, porque ele é muito melhor treinador que eu. Isso assim, brincando, né? E agora, de repente, ele vai ter, de facto, esse grande desafio de treinar o Sporting dos três grandes. Ele foi jogador de futebol razoável, chegou a jogar 40 vezes na seleção portuguesa, como lateral direito, jogou 3 vezes no Sporting, em várias ocasiões, saindo e voltando. Começou no Benfica também, curiosamente, como o Ruben Amorim, mas acabou por estar muito mais identificado com o Sporting, e agora tem esse trabalho um pouco inglório de pegar num time que está muito bem, né? Quando você pega um time que está ruim, você só pode melhorar. Agora, quando você pega num time que está muito bem, a tendência pode se estragar. Mais ou menos faz lembrar um pouquinho o que aconteceu com o Botafogo ano passado, né? Quando chegou o Bruno Lage, que está hoje no Benfica. Olha como o futebol português e brasileiro se cruza mesmo, né? O Bruno Lage, que está hoje no Benfica, que chegou para o lugar do Luiz Castro, de repente começou a mexer demais e deu no que deu aquela botafogada, como chamam os torcedores antigos. O Inter sondou o Sérgio Conceição. Eu levaria o Sérgio Conceição para o Sporting. Acredito que é um técnico que já estava no campeonato português, recém-saído, enfim, e tem até um histórico, né, de infância de... Consta que o Sérgio Conceição, não sei se ele já o afirmou, ou se não, oficialmente, mas que era sportinguista em criança, mas isso em criança, né?
quando você é profissional, né, é nós contra eles, né, independentemente de qual é que é o clube que você torcia em criança ou não. Você vê o caso do Rio Grande do Sul, em que está fazendo um excelente trabalho no Internacional, um cara que é muito conotado com o Grêmio, e outros grandes estrelas, tanto do Grêmio como do Internacional, de repente, quando eram crianças, foram até do outro clube e depois viraram símbolos dos clubes que representaram. Mas o Sérgio Conceição é sempre um nome, né? É um nome que se fala, está muito conotado hoje em dia com o Futebol Clube do Porto, tem um perfil muito diferente do Rubem Amorim, não só dentro de campo como fora de campo, mas é sempre uma solução. E aí, se ele fosse para o Sporting, ou seja, caso o João Pereira não resulte, se ele fosse para o Sporting, o Sérgio Conceição seria uma bomba, mais uma bomba no futebol português. Falar nisso, não é um técnico do time B, mas quem assumiu o Porto, o Vitor Bruno, que era o auxiliar do... Ou seja, é uma oportunidade para aquele técnico que não é o figurão, né? Não é aquele que já figura em alguma coisa. Sai mais barato porque tem um salário menor, vão pedir menos do que contratar um grande treinador já internacional, e é gente que já conhece perfeitamente a estrutura e o clube, né, e os jogadores. Então acaba por ser uma boa opção normalmente, mas nem sempre também. Inclusive o PP brasileiro cresceu muito com ele coloca o PP, claro, não tem o filho, o Francisco Conceição, ele tirava muito o espaço do PP pelas pontas, eram praticamente jogadores espelhados, mesmo a característica, e o PP tinha que jogar meio que no meio, centralizado. Bom, isso é papo para outro programa, porque estava falando do Yorkers, o cara que vai crescer muito no mercado, está jogando demais, já tem um cara para bater de frente com ele no Campeonato Português. O Samu Moridion está jogando demais, fiz o 5-0, fez hat-trick contra o AVS SAD, grande jogador, mas isso a gente deixa para depois, porque agora é hora de álbum de figurinhas e caderneta de cromo. E quem é o personagem do cromo ou figurinha desta semana, meu caro João Almeida Moreira? Então, para continuar no mesmo tom, escolhemos o Rubem Amorim, né, que foi, vamos agora para o segundo volante, já temos toda a zaga preenchida, o goleiro e o primeiro volante que foi o Amaral na semana passada. Agora vamos para o Rubem Amorim. Rubem Amorim, como jogador, não teve o destaque, está atento como técnico, mas foi um bom jogador. Estamos a ver a imagem dele no Belenenses, foi no Belenenses que ele se destacou. O Belenenses é a terceira força de Lisboa e foi durante muitos anos considerado o quarto grande do futebol português. Depois caiu muito e agora está numa crise grave, inclusive com problemas de administrativos, até problemas de identificação, né? Com dois clubes assumindo o Belenenses. Bom, o Rubem Amorim foi destaque no Belenenses e, como acontece com qualquer jogador jovem, destaque num clube de médio porte, logo se fala que poderia ir para um dos grandes, né? Ele acabou por ir para o Benfica, foi nessa ocasião que ele assumiu que era benfiquista, uma coisa que é muito falada agora, porque ele teve muito sucesso no Porto. Olha ele aí no Benfica, quando era bem garoto, e ainda antes, portanto, de jogar no Ele é o Belenenses. garotinho bem da esquerda aqui, né? Isso. Dá para ver pelo rosto que é ele ali. Ainda antes de jogar no Belenenses, logicamente, né? Começou no Benfica, depois fez a carreira já profissional no Belenenses, 3, 4 temporadas, onde foi uma das principais figuras do clube, e aí o Benfica contratou para ajudar ali no meio campo, na altura o Jorge Jesus, que o quis, agora está ele aí numa seleção jovem, eu acho, é o do meio, né? A gente vê Bem no 5 caras, centro. é o do meio, ainda sem a barba que depois o caracteriza como treinador. E depois no Benfica teve alguns momentos altos, ajudou o Benfica a ganhar alguns campeonatos. Depois teve uns momentos baixos, perdeu ali espaço. Quando havia Javi Garcia, Ramírez, ali a jogar tudo na mesma posição que ele perdeu espaço, acabou sendo emprestado, depois voltou, e depois acabou por terminar a carreira cedo com 32 anos, né, por causa de uma lesão. Mas na seleção, ele só tem 14 jogos, mas, Caco, 2 participações em Copas do Mundo. Em 2010, na África do Sul, ele substitui à última hora o Nani. Não sei se você lembra do Nani, um jogador, um ala, que jogou também no Manchester United. Sim. Olha como é o futebol, jogador do Sporting e do Manchester United. E ele substituiu porque à última hora ele teve uma lesão, então à última hora o Rubem Amorim foi convocado. E em 2014, no Mundial Brasileiro aqui, ele foi convocado aí já diretamente, não foi à última hora, pelo Paulo Bento, que lhe atribuiu a camisa 20 e jogou um jogo, não era o meio-campo titular, mas jogou um jogo com Gana
e em 2010 também tinha jogado um jogo com a seleção africana, Costa do Marfim, portanto ele tem 2 jogos em 2 mundiais, com Costa do Marfim e com Gana. Foi um jogador razoável, não foi um grande jogador, foi um bom jogador, não passou de bom, mas como treinador parece poder vir a ser uma figura importante no futebol português já é, mas no futebol europeu. Eu achei curiosa essa imagem, né? Ele jogou na infância e você me falava que é muito comum, né? Jogador de hóquei. Ele aí Hóquei pelo patins, né? ele aí pela foto dá para perceber que ele era goleiro do time de hóquei, porque quem usa essas proteções aí nas pernas são os goleiros. E muita gente, o hóquei tem muito, é um esporte ainda muito querido em Portugal. Portugal, Espanha, algumas regiões da Espanha, algumas regiões de Itália, algumas regiões da Argentina ainda jogam bastante, ainda é muito querido esse esporte, inclusive aqui no Brasil, em Sertãozinho, em outros lugares, em Pernambuco, etc. E Portugal ganhou muitos campeonatos do mundo e, portanto, virou tendo muitos ídolos, e isso fez com que, ao longo de gerações, muitos jovens experimentassem o hóquei patins. Hoje em dia menos, claro, mas ainda é uma modalidade muito querida, e o Rubén Amorim não fugiu dessa paixão. Essa figura tá bonita, hein? Tá, e com a camisa 10, hein? Isso foi Tá circunstancial. bonita essa foto. Isso. Para fechar nossa figurinha aí com chave de ouro. Olha que imagem do Rubem Amorim. Aí parece craque de bola. Camisa 10 pesa, né? Agora, falando em camisa 10 ou o banco de reservas, o reservado, por que mudar um pouco a pauta, os técnicos brasileiros nem aparecem na Europa? A gente tem aí a gente vai lembrar 2 emblemáticos, assim, mais recentes, tem mais antigos também, até em Portugal, sim, Portugal, mas eu digo no mercado espanhol, da Inglaterra, nós não temos aí um técnico, a gente tem no Real Madrid, não foi uma boa, o Vanderlei Luxemburgo, e no Chelsea da Inglaterra, o Filipão, e nenhum vingou. E na Premier League, o Filipão é o único da história brasileira a treinar um clube da Inglaterra. Exato. A Argentina, por exemplo, tem 4, e o Chile e o Uruguai, países muito menores em população e mesmo em importância no futebol, tem tantos como o Brasil, ou seja, 1. Sendo que o chileno Pellegrini, inclusive, foi campeão da Premier League pelo Manchester City. Mas por quê, né? Por quê? O porquê dava um programa, como você deve calcular, né, Caco? Um programa inteiro, né? Eu acho que falta uma certa educação de base, é um problema cultural, qualquer português, qualquer cidadão português, mesmo estudando em escola pública, e você tem aqui um caso, sempre estudei em escola pública, eu aprendi a falar inglês e francês. Aqui no Brasil, se você não tiver num colégio privado bom, né, ou seja, você não fala inglês, as escolas públicas não ensinam inglês direito, ou seja, há uma elitização da educação que estraga o futuro de milhões e milhões, ou não estraga é uma palavra forte demais, mas hipoteca o futuro de milhões e milhões de brasileiros. Ou seja, imagina no futebol, transpondo para o futebol, por que, é que o Brasil é essa potência do futebol que tanto talento criou? Porque nunca foi necessário ir para a escola para ser bom no futebol. Pelé não precisou de ir para uma escola privada. Pelé só jogou. Agora, todas as outras profissões que envolvem conhecimento, etc., e cada vez mais a profissão de treinador de futebol, ao contrário da de jogador, é mais próxima da de engenheiro, ou de arquiteto, ou de advogado do que de jogador de futebol, porque precisa de ter um conhecimento muito abrangente de muita coisa, inclusive línguas. Essa está restrita no Brasil a uma elite. Enquanto tiver uma elite, é evidente que não vai surgir muitos treinadores brasileiros de ponta. Além disso, eu acho que o Brasil sofreu de um complexo de eremita. Se vira muito para si mesmo. Os treinadores brasileiros de qualidade, que os há muitos, durante muito tempo, os Vanderleis, os Muricis, etc. O Felipão talvez tenha sido a exceção que se julgou para o mundo, né, e conseguiu sucesso não em Inglaterra, mas em Portugal, em outros lugares, né, inclusive na China. Esses bons treinadores, eles passaram o tempo todo, agora fui despedido do time do Carioca, vou para o time paulista, agora fui convidado para o time gaúcho, e sem evolução. Se você for para outro lugar, eu sou o exemplo disso, porque moro há 15 anos num país que não é o meu, se você estiver em outro país, você evolui cada dia 2, né? E o que acontece com os europeus é isso, estão sempre criando experiências, línguas diferentes, conhecimentos diferentes, e foram criando isso. Os argentinos, eu acho que se beneficiam talvez ter não sou profundo conhecedor
da Argentina, embora tenha feito a cobertura da eleição ano passado, mas eu acho que é mais democrática a educação lá. Né? E então isso permite que haja mais gente com mais conhecimento e com mais capacidade de se adaptação. Depois, como o campeonato argentino também não se paga tanto assim, porque é um campeonato que está sempre permanentemente em crise financeira, os treinadores viram, bom, eu para ganhar um bom salário tenho que ir para a Europa. Enquanto que aqui no Brasil já se paga salários tão altos que os medalhões, tipo o Muricy, etc., nunca sentiram essa vontade de ir para a Europa, nem o próprio Tite, teve agora no finzinho de carreira, porque aqui já ganha tanto que para que eu vou para outra cultura quando aqui já ganho um salário equivalente ao salário que se paga na Europa. Então acho que são essas, muito resumidamente, embora já tenha alongado demais, Não, mas foi ótimo. Foi perfeito. Eu concordo em tudo, João, e é interessante essa tua visão como alguém que foi educado, né? Se formou a formação em Portugal. E aí é que eu chego para mim, tudo é educação nesse aspecto, é formação. A formação do técnico brasileiro é dentro do futebol. Então não tem uma escola disso, como para nós também, como jornalistas, tem que ter uma formação. Para tudo tem que ter. Tem muita gente que tem muito mais talento do que nós no microfone. Ah, natural, ele tem já um carisma, um jeito de falar, mas não é só isso. Daí vai comentar futebol, tem que estudar, vai ter que estudar a comunicação também. Existe até às vezes falar o melhor português. Muita gente que não sabe nem falar direito a língua portuguesa, isso não é legal. E aí vale a língua estrangeira também para técnicos. Além disso, na escola, não tem uma escola de treinadores agora que tem um CBF Academy de uns anos para cá, onde muitos treinadores, ai, que saco, tem que fazer isso aí para regulamentar minha profissão, coisa chata. Eu sei tudo de futebol, coisas que você traz aí do exemplo europeu. O técnico ou está num time B ou ele é um auxiliar, ele é preparado para ser o técnico. Quando muito figurão aqui no Brasil, eu sempre dou esse exemplo. O Zidane, tudo bem que é o Real Madrid, mas o Zidane aceita ser o técnico B do Real Madrid, o secundário do Real Madrid. Qual técnico brasileiro aceita ser do time B, a não ser o Felipe Luiz, que era um jovem? Vejam que esse caminho, e olha como ele está se dando bem. Então há uma nova escola de técnicos, o Roger, esses caras são estudiosos, eles estão estudando. Se o Roger, por exemplo, está estudando inglês, francês para pensar em mercado europeu, não sei, acredito que não, mas pelo menos na bola, ele não vai só no sistema que ele foi zagueiro, lateral, eu joguei, eu sei. Não, a gente sabe no histórico que ele pegou, na época, já contei essa história, que ele pegou disquete, na época do disquete, do Tite, que tinha algumas coisas que ele gostava no computador, entregou um disquete para o Roger colocou no computador e ficou lendo, estudando aquilo, estudando sistemas táticos. E aí o Brasil se dá mal por isso. Me parece que é muito no improviso, na questão do vestiário, que é o balneário em Portugal, de que eu sou bom de vestiário, que eu domino o grupo, que eu sou líder. Isso é legal, é importante. Mas até para isso tem o estudo da inteligência emocional. Isso existe técnica também para liderar a equipe, para contratar profissionais, equipe multidisciplinar. Isso até, de certa forma, o Vanderlei trazia, e ia dizer, o professor Vanderlei tem 12 caras que trabalham com ele. Bom, mas se é uma equipe multidisciplinar e é uma comissão técnica que possa agregar a isso, os analistas de desempenho, tem cursos interessantes hoje, até eu tenho trabalhado junto e feito alguns impulsionamentos nos meus conteúdos sobre o que o futebol interativo faz hoje, que tem vários cursos, enfim. Então, para mim, tudo é educação, João. Com formação e educação, a base cultural do europeu e o do argentino já é melhor. Para não me alongar também, muitas vezes eu vou para a praia no verão, enfim, e aí tem argentinos. Eu vejo muito argentino sentado no sol com um livro dessa grossura. Isso é da cultura. Os Eu, argentinos leem mais que os brasileiros. É eu, te, outra cultura. eu te falei agora que estive na Argentina cobrindo as eleições para um outro jornal que eu trabalho, chamado Diário de Notícias, de política, etc. E a quantidade de jornais que se lê naqueles cafés argentinos é impressionante. Parece que estamos no outro planeta, porque no Brasil não se vê ninguém lendo jornais. No mundo inteiro, logicamente, que está descendo, o pessoal hoje vê pelo celular. Mas na Argentina ainda há muito esse hábito, tomar um café, ler um jornal e um livro, como você está falando aí na praia. Deixa eu só fazer uma adenda ao que eu falei, que há um grande treinador brasileiro nesse momento na Europa, que é o Thiago. Verdade. Já em outras ocasiões se referiu, a gente às vezes esquece porque ele é italiano, entre aspas,
mas é um grande treinador brasileiro e, claro está, bebeu de outras culturas, de outros conhecimentos, e isso não ficou nessa mesmice que outros ficaram de estado para estado do Brasil, em vez de conhecer outras culturas de fato. Esse é porque ele é italiano também. Não é querer dizer isso, mas ele só por isso tem. Esse é o grande exemplo. Por ter esse sangue italiano, essa formação italiana também, ele já é diferenciado no estudo, na língua, até por isso. Falar em língua, para fechar, a gente trouxe hoje aqui claque ou torcida. Eu vou dizer o que é claque para o brasileiro, assim. É também isso, se a gente for no dicionário, também é torcida, e não é só torcida, é público de show, né? A claque, aquela que aplaude o artista, o músico, enfim. Mas na nossa linguagem, quando cita claque, é aquilo assim, tem um show de humor na televisão. Os americanos usam muito isso. A gente nem tá rindo da piada, eles começam a botar aquelas risadas, aquilo é a claque, aquela vinheta de áudio que dá um monte de risada de tudo que é tipo, e quando a gente vê, eu já tô rindo só de lembrar a claque, né? Podia ter soltado uma aqui, né? A gente solta a claque e dá vontade de rir já. Aí se a piada é boa, melhora. Aquilo é claque, né? E também não só risada, aquele essas coisas assim. São vinhetas de áudio, é uma claque. Isso aqui. Torcida é torcida e não se usa fã. Fã é aquele que adora alguém, adora um clube, ele é fanático, a gente usa às vezes até ele é doente pelo clube, é uma doença de tão fanático que ele é por alguém ou por um clube. Não se usa isso, os fanáticos, como sinônimo de torcedor, né? A torcida é fanática, ela não é a mesma coisa. Em Portugal, a palavra torcida já é conhecida, lógico, mas por influência brasileira, tanto que o Sporting tinha uma claque que se chamava, e se chama, eu penso que ainda existe, Torcida Verde. Mas aí era já para pegar aí uma influência brasileira, para ser um pouquinho diferente, para ter um nome diferente. Mas se usa mais do ponto de vista normalmente, formal, claque, as claques organizadas, não as torcidas organizadas. Eu fui ver, pesquisar de onde é que vem a palavra claque, vem do francês e é de origem onomatopaica. O que é que isso quer dizer? É de origem de som, vem do barulho das palmas, do claque. Os franceses, Isso, exatamente. desse barulho, fizeram a palavra claque e daí se tornou também parte do dicionário de Portugal, da língua portuguesa, né? É exatamente isso. A gente podia encerrar o programa aqui, João, com uma claque aplaudindo e agradecendo a quem está se inscrevendo no canal, né? E dando boas gargalhadas, que todos sejam muito felizes, mas que não se esqueçam de tocar o sininho para ter o alerta do programa, ver os cortes também, temos trechos mais curtos, aqueles para ver rapidinho, para quem está com pressa, não quer ler um livro, quer ver um vídeo, vê um vídeo curtinho nosso, aí vai aproveitando, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, a gente vai evoluindo, a gente já prometeu aqui, em breve, a gente está planejando, né, João? Teremos entrevistas também, convidados. Aos poucos a gente vai evoluindo. Mas se você não está agora com tanto tempo para já se inscrever e ir lá, mas já curte aí, porque isso ajuda também o crescimento do canal, vai dando engajamento, comenta, faz pergunta e participa com a gente. Não é isso, João? Obrigado e até o 15º episódio. Como eu digo, o tempo voa. É verdade, e não esqueça que ao clicar, está clicando no único canal no planeta que une o futebol brasileiro e português, que tem que ser cada vez mais unidos, como a gente vê toda hora, eles estão completamente conectados. Não só o futebol, mas também a história dos dois países. Um grande abraço, Caco, um abraço a todos que nos assistiram, até a próxima. Abraço, até mais.